Bom, boa noite a todos e todas. Sou Marcelo Araújo, presidente da Japan House São Paulo. Grande prazer recebê-los todos aqui essa noite. Japan House São Paulo é um projeto do governo japonês, um espaço voltado para a apresentação e divulgação do Japão contemporâneo, juntamente com outros espaços semelhantes que já estão funcionando em Los Angeles e em Londres. A Japan House São Paulo foi o primeiro desses espaços a ser aberto em maio de 2017. Temos, portanto, cerca de 2 anos de funcionamento. Já recebemos mais de 1,5 milhão de visitantes e, enfim, organizamos uma série de ações, exposições, palestras, workshops. E uma das nossas áreas mais importantes, das nossas ações mais importantes, é justamente a nossa biblioteca, que funciona no térreo da nossa instituição, no espaço multimídia, onde livros sobre os mais diversos aspectos da cultura contemporânea japonesa estão à disposição do público interessado. E hoje nós temos a grande satisfação, a grande honra de receber a presença do Yoshitaka Haba, que é o curador desse espaço, é a pessoa, enfim, responsável pela seleção desses títulos, pela organização do espaço, desde a sua origem, e que está aqui justamente agora para uma revisão, enfim, trouxe mais de uma centena de novos títulos. Então, para nós é um privilégio, uma felicidade muito grande contar com a parceria, a colaboração do Haba e, especialmente, poder ouvi-lo aqui nessa noite. Então, muito obrigado, a presença de todos vocês. Haba-san, please. Boa noite. こんばんは。ただいまご紹介いただき Bom, ました。 eu sou Yoshitaka Haba, fui apresentado, muito obrigado pela presença, né, nos afazeres do dia a dia, muito obrigado. 今本のキュレーターというふうに Bom, eu fui apresentado como curador de livros, de biblioteca. ブラジルでは珍しい仕事 No Brasil, eu acho que é uma profissão muito rara, mas no Japão também. Né, não encontra muito, eu não conheço nenhum congênere. Bom, claro que tem um dono de livraria ou tem um criador de biblioteca, bibliotecário, não é? Bibliotecário é uma profissão normal, tal. Porém, assim, eu sou profissional especializada em escolher, garimpar e selecionar livros. Isso é muito raro. São Paulo, Japan House São Paulo, 2 anos atrás, eu criei essa coleção, né, biblioteca, e segunda vez que eu estou aqui nessa terra. Bom, eu gosto muito de São Paulo. São Paulo é uma cidade muito legal, né, porque é gostoso, né, a culinária é muito boa. Bom, eu fiquei um pouco surpreso por causa do frio desta semana, mas assim, as bebidas alcoólicas, né, a melhor coisa é povo de São Paulo, não é? Bom, na última vez, quando eu vim para setup de biblioteca, eu fiquei 6 dias. Eu fui almoçar fora e uma senhora, né, que sentou ao lado, ela começou a conversar em português comigo e eu respondia. Eu não entendia muito bem, eu respondia em inglês, mas assim, ela era tão assim, calor humano, sabe? E ela estava tão entusiasmada a falar em português. E no final, eu peguei emprestado caneta e não, ela pegou emprestado e começou a escrever. Mas, na verdade, ela estava recomendando o prato, que era muito gostoso, né? Prato desse restaurante. Na verdade, esse tipo de episódio eu tinha 2 vezes, sabe? Isso foi um episódio através do qual eu fiquei fã dessa cidade. Bom, hoje o tema, né, é sobre curadoria de livros. Eu gostaria de falar primeiro como é que eu comecei a trabalhar com isso. Bom, de fato, eu era funcionário de uma livraria no Japão, Roppongi, bairro de Roppongi de Tóquio, né? Aoyama Book Center, né? Uma livraria grande, não é? Eu trabalhava lá.
E realmente assim, eu usava avental no ponto de venda mesmo, eu fazia layout e eu entrava no caixa, vendia livro e tal, e no ano 2000 aconteceu uma coisa muito grande, sabe, para o segmento de livros em 2000, é que assim fundou Amazon, né, Japão. Naquela época, internet, acesso, conectividade à internet no Japão não era tão boa. Ainda era aquela conexão de escada, não é? Então levava 10 segundos para mandar um e-mail. Portanto, assim, naquela época ninguém imaginava que através da internet, sabe, essa venda via internet, mas com a Amazon e tal, e aumentou muita procura, né, de compra via internet e que eu realmente assim vislumbrava, vivia, né, que a livraria que desaparecia. Bom, claro que queda de faturamento foi chocante, mas mais chocante para mim foi a queda de frequência dos assim consumidores da livraria, porque livro é livro quando alguém, além do autor, abre, né, esse livro, a capa. Então, quando a pessoa vai, né, o consumidor vai para a livraria, pega o livro na sua mão e folheia, né? Portanto, assim, por causa do Amazon, da internet, começou a diminuir esse tipo de visita dos clientes. Então, incluindo aquelas pessoas que folheiam, não precisa nem comprar. Portanto, as livrarias começaram a ficar um espaço muito frio, sabe? Sem graça. Portanto, eu tive ideia de, então vamos levar livro para onde eu tenho as pessoas. Bom, hoje, nós, o grupo, trabalhamos mais com a criação de biblioteca pública ou das empresas, né? E também biblioteca para hospitais também. E uma coisa rara é que biblioteca no zoológico, nas escolas, de fato, em vários tipos de lugares, nós estamos assim, pensando em criar oportunidades de pegar na mão os livros, porque hoje o mundo muito assim de busca de Google, sabe? Portanto, a gente gostaria de se criar, né, espalhado na sociedade os pontos, espaços onde a pessoa tem a oportunidade de pegar o livro. Outra coisa importante é que não somente selecionar, mas como entregar, apresentar o livro, né? Que é algo que a gente pensa muito. Porque hoje é um mundo que muita coisa rouba seus tempos, né? Muitas mídias e várias atividades fica roubando tempo das pessoas. Portanto, assim, só que o livro consome muito tempo. Então, isso que a gente pensa muito, sabe? Ao trabalhar. Bom, hoje gostaria de falar um pouco sobre o nosso trabalho. Bom, eu não consigo ler esse português. O que é curadoria de livros, né? Deve estar escrito isso. Bom, o que está escrito aqui é realmente o que eu já acabei de falar, né? Ou seja, assim, como a livraria ficou muito decadente, então vamos levar livro para onde pessoas se reúnem. O importante é que, assim, se a gente levar livro que a gente gosta, é um comprometimento, não é? Recentemente a gente fala de power harassment, que é assédio, né? Assédio de força, assédio moral, tal, não é? Então, a gente não pode, assim, forçar a barra de... Bom, se alguém te empurrar, né, por exemplo, professor, leia esse livro, né, amigo, tal, e a gente fica meio que assim, né, recuado, tal. Então, né, muitas vezes você acaba sendo invasivo ao recomendar um livro para as pessoas. Então, eu acho que nós temos aí uma fronteira que podemos respeitar das pessoas. Então, essa fronteira entre gentileza e essa questão invasiva então, eu valorizo muito fazer entrevistas, procurar livros entrevistando pessoas.
Então, eu gostaria de mostrar alguns exemplos. Aqui, né? Então, nós fazemos Japan House além de São Paulo, Londres e Los Angeles. Kobe, Instituto dos Olhos, Centro de Olhos, onde fizemos uma biblioteca para deficientes visuais. Eu vou explicar mais tarde. E aqui é uma clínica, também um hospital. Então, aqui a especialidade é em relação a pessoas que têm deficiências de demências, problemas de demência. E aqui é uma biblioteca de Sapporo, aqui um zoológico, e aqui o Wako é uma empresa de roupas íntimas, de lingeries, e aí nós fizemos a biblioteca da empresa. E também temos aqui, na província de Yamagata, é um hotel. E nós temos aqui um espaço para crianças e também fizemos a curadoria de livros desse espaço. E aqui é um espaço de souvenirs do Museu Nacional de Tóquio. E fizemos a curadoria também desse espaço de souvenirs. Então, quando falamos de livros, não só vender livros, né, mas o que nós fazemos muito são esses espaços, essas bibliotecas. E gostaria de falar um pouco sobre o mercado editorial do Japão. E eu acho que estamos numa situação crítica, assim como no Brasil. Em 96, que foi o ano onde tivemos uma venda muito grande de livros, e nós tivemos uma redução, uma retração de 70% desse mercado. Não sei como está a situação no Brasil, no mercado brasileiro. Já aproveitando que estou falando de alguns números, gostaria de mostrar alguns números. Deixa eu pegar o meu computador. Dados do ano passado, no Japão, em 2018, nós tivemos a venda de mais de 500 milhões de livros. Então, parece muito livro, mas quando comparamos com 1996, onde eram mais de 900 milhões de livros, considerando a população de 100 milhões do Japão, um japonês comprava mais ou menos 8 livros, atualmente um japonês compra cerca de 5 livros. Agora, pensando em volume de títulos, agora isso tem uma tendência inversa, ou seja, mais de 70 mil títulos foram lançados no Japão no ano passado. Ou seja, mais de cerca de 210 títulos por dia. Claro que eu não tenho tempo para ler tudo isso, não consigo alcançar esse número. Mas se eu que trabalho nesta área não consigo acompanhar essa velocidade, então as pessoas que são leitores comuns, acho que não conseguem também acompanhar essa quantidade de títulos lançados. Agora, por que acontece esta proporção inversa de redução de vendas mais de aumento de títulos? Acho que isso é uma característica específica do Japão. Então, no Japão, nós temos um intermediário, um distribuidor, e o dinheiro entra para a editora. E aí, meio ano depois, e aí os livros eles acabam voltando para a editora, e também isso acaba gerando um retorno do dinheiro. Ou seja, independente do conteúdo do livro, eles precisam criar mais e mais conteúdo para que tenha uma rotatividade além desse volume que volta para a editora. Então, a editora funciona, na verdade, eles chamam isso de cíclico, de um formato cíclico. Eles usam o apelido de bicicleta.
como se fosse pedalar a quantidade de publicações. Em relação à quantidade de títulos que vem aumentando, né, e aí nós temos as reimpressões, ou seja, como eles conseguem aumentar o volume de livros impressos, né, então eles fazem impressões no volume, na quantidade de 2.000 títulos e vão reimprimindo esta quantidade. E ao invés de fazer uma reimpressão, eles preferem lançar novos títulos. Então, agora, voltando à questão do número de 70.000 títulos, né, e aí o consumidor fica sem saber qual título ter em mãos, pegar em mãos. E o que eu quero fazer dentro desta realidade? Né? Então, eu acho que o consumidor acaba ficando perdido. Então, eu faço como se fosse um guarda de trânsito nesse mercado onde existem tantos títulos. E conforme eu expliquei que eu funciono como um guarda de trânsito desse mercado de livros e não quero somente indicar livros, porque acho isso um pouco invasivo, eu quero colocar dentro do alcance das pessoas uma série de livros que eu acho interessante e diminuir a distância de um consumidor em relação ao livro. E aí eu gostaria de explicar um pouco como funciona. Aqui é um instituto de pesquisa na região de Kyushu, onde fazem uma pesquisa sobre como fazer com que crianças acessem livros. E fizemos uma conferência, então eu peguei um livro infantil, na verdade foi direcionado para que eu pegasse um livro infantil e eu peguei este Cozinheiro de uma Só Perna, John Silver. Desde os 3 anos até 18 anos eu era nadador, então eu gosto muito de livros relacionados a piratas, relacionados ao mar. Então, esse Cozinheiro de uma Perna Só, de John Silver, eu sou originário da província de Tsushima, em Aichi, perto do mar, e eu lembro exatamente onde eu comprei esse livro, eu lembro que eu li repetidamente, várias vezes, esse livro. Então, eu levei esse livro para esse evento e eu mostrei esse livro para as crianças. Então, eu expliquei como era o conteúdo do livro, né, e sobre o John Silver, o pirata John Silver. Expliquei, né, calorosamente sobre a história deste livro, mas as crianças ficaram, né, com uma cara de paisagem, né, começava a coçar o nariz. E o que isso mostra? Ou seja, eu posso falar com todo o calor do mundo, mas a criança não demonstra interesse. Ou seja, o que eu gosto não necessariamente é o que a criança gosta e muitas vezes isso acaba ficando algo invasivo. Então, eu não posso impor a leitura de um livro. Mesmo que ele leia, né, acaba não tocando o coração dessas crianças. Então, o que podemos fazer? Conforme eu falei anteriormente, eu quero ouvir as pessoas. E aí, claro, que quando eu perguntei, alguém tem interesse sobre esse livro? Ninguém respondeu. Então, entendi que vocês não têm interesse, então vamos falar um pouco sobre piratas. E quando fala pirata para uma criança japonesa, né, eles pensam em One Piece, no mangá One Piece. E no Brasil, não sei o quanto One Piece é famoso também no Brasil, mas no Japão é o livro, digamos, mais vendido no Japão. Bom, já tem 70 livros, né, de One Piece aí, o que vende mais? Assim, que o protagonista é um menino pirata, que é muito popular, né? Que, na verdade, a molecada não gostava muito, não se interessou muito
muito no Stevenson, né? Ilha de Tesoura, mas o One Piece aí todo mundo gostou. Todo mundo mostrou assim interesse. Aí caiu a ficha. Bom, realmente assim, eu entendi que todo mundo adora One Piece. Mas assim, na verdade, tanto One Piece quanto Ilha de Tesouro são feitas assim, com base na história verídica, né? Da história dos piratas tal. Bom, John Silver, que é um pirata assim horroroso, que sabe, destemita tal. Mas assim, ele não tem uma perna. E ele faz também, ele é cozinheiro também. E no One Piece também aparece, tem uma personagem, né, que é cozinheiro de uma perna só, né, aquela perna postiça tal. Então, tem um cara chamado Sanji, que é cozinheiro, tá? Ele é equivalente a Zef, né, da Ilha de Tesouro. Bom, John Silver e Zef, ambos os personagens são de uma perna só. Bom, crianças não sabem o que é, né? O que é John Silver, mas assim, crianças entendem quem é o Zef. Além disso, a pessoa chamada Hawkins, também baseado na história. Existem alguns pontos comuns entre dois trabalhos, One Piece e Ilha de Tesouro tal, né? Essas crianças começaram a se identificar com essa história. E o autor de One Piece, na verdade, tinha falado que alguns livros que influenciou, né, esse autor, um deles era essa Ilha de Tesouro. Sabe, na verdade, eu apresentei esse tipo de fato da informação e crianças começaram a se interessar, ficaram curiosos, né, com esse livro Ilha de Tesouro. Sabe, eles começaram a receber, né, com boa vontade e tal. Bom, neste evento, quando eu recomendei Ilha de Tesouro, naquela época a gente não sabia como é que assim, a história de One Piece ia se desenrolar. Sabe, na verdade, seria mentira se falar que se você ler Ilha de Tesouro, você saberia a continuidade de One Piece, mas serviria como uma pista, sabe? Como a história de One Piece ia se desenrolar. Aí isso se torna um interesse, sabe? O alcance das crianças com dois braços abertos é só isso. Só que assim, Ilha de Tesouro é um livro que fica fora do alcance. Porém, e existe alguma conexão, a gente poderia criar alguma conexão, né, com o que está fora e o que está dentro do alcance das crianças. Ou seja, nós poderíamos assim relacionar, sabe, algo que crianças não têm interesse com algo que eles gostam. Provavelmente isso se aplica para os adultos também, não somente a criança. Porque hoje a gente vive numa sociedade, mundo repleto de informações. Sabe? A gente fica imerso, né? Afogado das informações e tal. Nós precisamos ser muito seletivos. A gente precisa assim, ignorar muitas coisas aí para buscar, identificar, né, coisas que se interessam. Portanto, esse tipo de trabalho de ajudar, né, pequena ajuda de relacionar um objeto, coisa, livro, que eles não se interessam mais com a coisa que eles têm interesse. Bom, portanto, o nó, né? Nós precisamos amarrar. A gente pode criar um hub para conectar livro a pessoas. Bom, agora, eu gostaria de falar um pouco especificamente sobre a curadoria de livros, né, de estante de livros. No Japão, existe NDC, Nippon Decimal Classification. É o método de classificação dos livros, que, na verdade, esse é padrão que todas as bibliotecas observam para classificar. Bom, classificação, né, de 000 é geral, né, o 100 seria filosofia, casa de 100, não é? 200 é história, ciência social, ciência de natureza, tecnologia, engenharia, indústria, comércio, arte, língua e, no final, né, na casa de 900 é literatura. Isso é o método de classificação dos livros. NDC
NDC, na verdade, esse código, esse método de classificação é muito importante, porque esse método existe desde antes da Grande Guerra. Ou seja, para nós localizarmos um livro escrito 100 anos atrás, sabe, numa grande biblioteca pública de Tóquio, tal, né? Esse número realmente serve de guia. E hoje, na verdade, as pessoas que assim passam direto em frente ao livro, né, desinteressado, desapercebido. Então, nosso trabalho é assim, bater no ombro, bater na costa deles aí para mostrar, sabe? Tem esse livro. Então, esse método, na verdade, não é muito eficiente para fazer esse tipo de apresentação às pessoas desinteressadas. Então, o método NDC, claro que é muito válido e útil. Só que assim, para chamar a atenção das pessoas desinteressadas ao livro, NDC acho que não é uma ferramenta muito boa, não é? Bom, agora eu vou exemplificar um pouco como é que então eu faço curadoria. Na província de Aichi tem o Museu Toyota, não é? De Toyota Automóveis. Esse museu de automóveis da Toyota. E nós trabalhamos com curadoria de biblioteca nesse museu. E lá tem a cafeteria, né? Cafeteria e biblioteca. Nós organizamos isso. Este museu realmente bom, principalmente para as pessoas de sexo masculino, né? Os pais e crianças, meninos gostam. Porque mostra não somente a Toyota, mostra sobre a história do automóvel, não é? 1950 tem o Ford T e Rolls-Royce. Silver Ghost, né, não é? Da Rolls-Royce foi lançado e que esses dois automóveis são consertados, né, e colocados de forma que ainda dá para andar. Portanto, tem uma série de automóveis e no final tem uma Cars and Books, né, que é a cafeteria e biblioteca do museu. Eu gostaria de compartilhar algumas imagens e informações desse Book Café. Bom, aqui essa fotografia é um livro de fotografia de Rolls-Royce, não é? É um fotógrafo chamado sul-africano Kotoborofo. Ele trabalhou muito na década de 90 na Inglaterra com as revistas Face ou IT, mas assim na década no novo milênio, ele começou a fotografar os artesãos e profissionais, esse craftsmanship, artesanaria, né? Ele começou a trabalhar com isso. Então, Rolls-Royce Motor Car é um livro de fotografia que mostra o processo de fabricação muito artesanal, não é? É muito interessante ler esses créditos. Porque eles utilizam madeira, né? É um modelo de madeira para fazer um painel frontal e que eles utilizam veia de madeira, né? Para fazer esse painel. Bom, realmente assim, umas técnicas muito artesanal e sofisticada. Que é registrada na fotografia. Do outro lado tem um comic, não é, de desenho, história em quadrinho, chamado Chibi Maruko. Infelizmente, eu soube que no Brasil não é muito conhecido, mas assim, no Japão é que nem Mônica, sabe? Todo mundo conhece Chibi Maruko. Todo domingo, às 6 horas da tarde, passa desenho animado dessa daí, né? Uma menina chamada Maruko, né? De 4º ano de ensino fundamental, que mora em Shizuoka, província, sabe? E quando assiste essa daí, mesma coisa que você assiste Faustão, sabe? Tá acabando o fim de semana, amanhã é segunda-feira. Então, por que esses dois livros têm a ver, né?
Porque tem esse livro, a música, canção que eu gosto do Chibi Marco, na verdade, o roteiro de filme, né, do filme da Chibi Marco. Porque a família da Chibi Marco é muito comum, sabe? Classe média, mas assim, na classe dela tem um amiguinho chamado Hanawa, né, que ele é riquinho, sabe? O mordomo desse Hanawa-kun tem Rolls Royce, anda. E o Chibi Marco... Então a Maruko, ela passeia pela cidade de Shizuoka num Rolls Royce preto e percebe que é um carro super confortável, super silencioso e fica impressionada, fica excitada em andar num Rolls Royce. Então ela começa a se dar conta do quanto o Rolls Royce é algo valioso, ou seja, né, não tem nada a ver assim com a exposição de fato, mas considerando essa biblioteca do Museu da Toyota, do automóvel, então na verdade eu enxerguei uma relação entre esse livro de fotografias e esse comic da Maruko. Agora, voltando àquela classificação NDC, né, provavelmente aqui está na casa dos 300, ou seja, na classificação de fotografia ou de arte. Agora, esse comic da Maruko, ela vai ser classificada como comic, ou seja, pela classificação tradicional, seria impossível esses dois livros estarem no mesmo lugar, na mesma prateleira. Agora, para o consumidor comum, ele vai enxergar esse gap, essa diferença, ou seja, enxergar um comic da Maruko tão popular no Japão com um livro de fotografia. Agora, ao folhear o comic, ele vai se deparar com essa página dela andando no Rolls Royce, e aí o consumidor consegue enxergar essa relação. Ou seja, como eu venho falando, então nesse museu, que é muito apreciado pelos pais e filhos, agora muitas vezes as mães e as filhas, né, ficam entediadas nesse museu do automóvel. Mas, né, considerando que aqui temos uma personagem super popular, uma personagem menina, ficando tão encantada com um automóvel, então conseguimos fazer, né, ou seja, algo que parece fora do universo da menina, também conseguimos trazer através dessa combinação de livros para o universo dela. Ou seja, isso também é resultado de uma curadoria de livros. Agora, fazemos essa curadoria em vários lugares. Um outro exemplo, de 2017, Centro de Óleos da cidade de Kobe, uma livraria voltada para deficientes visuais. Aqui é um instituto municipal, agora em relação à oftalmologia, eles fazem pesquisas de altíssimo nível relacionado a células tronco, a desenvolvimento de células tronco. Ao entrar no hospital, nós temos este salão, onde tanto deficientes visuais quanto, né, os usuários comuns deste estabelecimento compartilham seu espaço. Agora, eu acredito que poucas pessoas associem essas fotografias a uma livraria ou a um hospital. Fazemos essa arquitetura com vários níveis de altura. E aí nós temos usado esse conceito sem barreiras em vários locais. Claro que a gente não consegue fazer isso 100% dos estabelecimentos, mas fizemos aqui um ambiente baseado em acessibilidade, com várias camadas para que os deficientes visuais consigam treinar também
os diferentes níveis, andar por diferentes níveis. Ou seja, tem uma mensagem um pouco diferente da forma tradicional de se construir um hospital. Aqui também é interessante, é uma parede de escalada, também para deficientes visuais. E aqui, os pegadores, eles brilham, ou seja, para que ele consiga se guiar através dessas luzes. É um espaço com esse tipo de conceito, de acessibilidade e também de facilidade para deficientes visuais. Agora, voltando à questão da biblioteca, o que pensamos? Então, recebemos essa demanda, nos explicaram que era esse tipo de hospital. E aí comecei a tentar entender o que esse espaço necessita. Peguei uma combinação de livros e comecei a entrevistar os pacientes desse hospital. E aí nós temos deficientes visuais com deficiência total e deficiência parcial, que têm necessidades diferentes. Ou seja, ele está classificado como um deficiente visual, mas um deficiente total, ele está muito habituado aos audiobooks, livros onde você consegue ouvir. Agora, esses audiobooks, eles se popularizaram tanto, ou seja, nós temos vários aplicativos aí no mercado para ouvir os livros. Agora, muitas vezes as vozes são mecânicas ou vozes de pessoas. E, claro que muitas vezes as pessoas preferem vozes humanas. Agora, os audiobooks acabaram se popularizando tanto que o Braille está ficando pouco difundido. Muitos deficientes visuais não conseguem ler em Braille. Agora, eu fiz uma seleção aqui de livros em Braille, mas com histórias que qualquer pessoa conhece. Agora nós também pegamos alguns livros que têm fragrância, ou seja, a pessoa esfrega um pedaço específico do livro para sentir determinada fragrância. Então, entre as crianças, isso faz um sucesso enorme. Nós temos aqui um livro sobre um coelho na floresta e as crianças com deficiência total, elas tapeiam esse livro e falamos do processo de uma receita de curry. E aí, quando você esfrega uma determinada página do livro, você sente o cheiro de curry. Ou seja, e a criança toma um grande susto e se diverte, começa a criar interesse. Ou seja, dentro da história, nós conseguimos criar essas sensações táteis e também olfativas. E outro ponto muito importante é a questão do som. Ou seja, isso aqui, o livro se chama O Trem que Canta. E aí nós temos aqui um vídeo no YouTube em relação ao livro Trem que Canta. Então, o trem chega numa determinada estação e ele vai para outra estação. É assim, uma história super simples, fazendo som. Vamos partir. Porta fechando. Esse barulho nem é quando ele passa pela área de pedestre.
ぼ、ションションション、ふ、ションションション、たた。Quando dois trens eles se cruzam. Tata, tata, dodon, tata, tata, dodon, tata, tata, dodon, tata. E logo mais ele vai passar por uma ponte. Godon, dodot, dodot, deden, dadat, dadat, dadan, godon, dodot, dodot, deden. ダダダダトトンタタタタタタはい、というわけでずっと聞くのもあれなんですけれども。Bom, então vamos ficar por aqui. Né, ainda continua o livro, né, é que o trem que canta. De fato, este livro, cujo autor é Sannomiya, ela é de cegueira total. Deficiente visual. Então, quando a gente pergunta para as pessoas, né, qual que é a onomatopeia, o barulho, gotom, gotom. No Brasil, como é que vocês expressam isso? Esses ruídos de trem. Bom, no Japão, normalmente o pessoal fala gatangoton, né, que é muito padrão. Agora, essa Mayuko Sannomiya, que é essa autora desse livro, ela assim separou em sílabas tal, de todos os ruídos, e ela conseguiu transformar, expressar isso em onomatopeias, né, novas tal, e com isso ela conseguiu, né, escrever este livro. Bom, eu penso assim, não é que assim, a gente vai dar algum livro para pessoas, né, com deficiência visual, mas assim, as pessoas, essas pessoas, assim, o que eles querem? Talvez assim, eles têm condição de apreciar mais ainda versos, haiku, essas coisas. Ou seja, emitir os livros, né, cujo conteúdo é muito interessante para emitir em voz alta. Né? Pensando dessa forma, começou a surgir várias ideias. Né? Agora, cegueira parcial. Claro, para esse tipo de público, o livro mais interessante é diferente. Ou seja, eles são assim, pessoas de idade mais avançada, porque a cegueira vai avançando. Então, o livro de fotografia é muito interessante. Comparado a preto e branco e colorido, colorido é muito melhor para eles, sabe? Mas assim, fotografia de colorido com contraste de cores assim, mais fortes, eles gostam mais. Tem um fotógrafo muito popular, né, conhecido, que é Kishin Shinoyama, que tem o trabalho com cores contrastadas. Bom, ele tem vários trabalhos, mas assim, o livro que mais apreciado foi o livro Idol. Foi em 1978 a 2000, ou seja, são as artistas ou atrizes ou cantoras, elas são celebridades, né, do entretenimento do Japão. Portanto, esse livro de fotografia é de portfólio, sabe, dessas artistas. Bom, abrindo, aparece uma atriz chamada Momoe Yamaguchi. Bom, os japoneses, né, acima de 50 anos, uma vez ficou apaixonou por Momoe, porque Momoe se aposentou ainda muito cedo, jovem. Portanto, ela foi uma cantora e atriz carismática, não é? Então, a Momoe está deitada com biquíni, não é? Mostra isso para um senhor com cegueira parcial aí e fala para ele, né, que aqui tem uma Momoe de biquíni, tá? Ele se interessa muito. Outro é Hideki Saija, o outro cantor, né, é também muito popular entre os madames, né? Então,
ele está com uma sunga de praia tal, né, montado numa moto tal. Então é uma senhora com essa deficiência visual, né, parcial, ela se concentra muito, fica muito entusiasmada. Bom, através da entrevista, o que nós começamos a entender é que não é que assim o que eles enxergam, mas entrevistar o que eles querem enxergar, né, que é mais importante. As pessoas que vivem na cidade de Kobe, a maioria deles são fãs de time de beisebol chamada Tigres, né, Hanshin. Então eles têm a vontade de assim ver a fotografia quando o Tigres foi campeão ou a cidade, paisagem de Kobe antes do terremoto, grande terremoto, tal. Então, entrevista saber quais imagens eles querem enxergar, né? Por exemplo, time de beisebol Tigres. Tem um atleta chamado Tanaka, né? Que joga hoje no New York Yankees, né? Quando ele era colegial ainda. Portanto, essa é a forma com a qual a gente trabalha. Bom, finalmente a gente chega a Japan House. Japan House de São Paulo, que nós criamos a biblioteca em 2017. Bom, claro que era ideal trazer um monte de livro e fazer entrevistas com o público, né, paulistano. Infelizmente, isso não foi possível. Eu fiz uma entrevista com os brasileiros residentes no Japão. ブラジルの方というので、実はサンパウロの方もいれば Os residentes no Japão são de várias origens. Tem paulista, tem carioca, e eles mostram diferenças bem diferentes, né? Por exemplo, aquele fotógrafo, o Kishin Shinoyama, quando ele tinha 30 anos, né, ele publicou o livro de fotografia Olele Olala, né, que é fotografia sobre o Carnaval do Rio de Janeiro. Bom, eu pensei que isso ia ser assim bem apreciado, né? E os cariocas gostaram muito, sabe? Eles assim elogiaram muito esse livro. Só que paulistas não gostaram muito. Mas na verdade assim, para mim não tem nada a ver esse carnaval carioca tal. Então, cada região mostra. E outra coisa, e tem o mangá chamado Capitão Tsubasa, sobre futebol, né? Que é muito lido no mundo inteiro, tal. Que o protagonista menino chamado Tsubasa, quando ele faz uma contratação, né? Contrato com clube profissional, foi São Paulo FC. Então, os paulistas, né, que moram no Japão, eles gostaram muito, sabe? Porque o menino foi contratado por São Paulo. Só que assim, torcida de palmeirense não gostou muito da ideia, sabe? Né? A ideia estava indo, a história era muito bem, mas no final errou. Pecou, sabe? Portanto, eu não sei, essa seleção de livros também, até que nível a gente pode melhorar, aprimorar a precisão, né? Isso depende muito do volume de entrevista, porque seleção de livros é que assim, enfrentar cada indivíduo é muito importante. Eu acho que assim, é impossível selecionar livro que agrada a todo mundo. Né? Mas assim, por exemplo, eu gostaria de corresponder para aquele desejo, a expectativa de aquela pessoas, né, que quer ver fotografia de campeonato de Tigres e tal. Ou seja, para cada um desses indivíduos, sabe, um indivíduo aumenta, multiplica para 2, 4, 8. Sabe, isso que eu sempre penso e prezo. Porque o livro e outros entretenimentos hoje neste mundo está totalmente separado. Porque o entretenimento do mundo é baseado tudo no compartilhamento, sabe? Todo mundo compartilha YouTube,
O jogo também, todo mundo, né, se loga, se acessa para jogar junto, né, através da internet e tal. Mas o livro, naturalmente, com exceção de livros de fotografia ou livro ilustrado, é um meio muito individual, né? Porque fica muito estranho duas pessoas, três pessoas lendo romance juntos, tal. Portanto, o livro é um meio que torna a pessoa muito solitário, né? Individual, porque tem muita gente que tem medo de ficar solitário. Mas eu acho que assim, na verdade, daqui para frente, ser solitário, ficar sozinho, né? Ficar com você mesmo é uma atitude muito rica. Portanto, o livro é o mundo em que as pessoas podem ser um indivíduo, ficar com ele mesmo, sabe? É conquistar essa individualidade. Então, falando sobre a Japan House São Paulo, conforme falei do mangá Capitão Tsubasa e tudo mais em relação ao Carnaval do Rio, agora, o que nós mostramos aqui na Japan House São Paulo é a falta de divisórias verticais. Ou seja, nós conseguimos ver que parece um pergaminho. E isso é que eu gostaria de aproveitar, essa estrutura. Nós vimos aqui uma evolução gradativa dos livros. Conforme todos sabem, esse espaço, nós temos esse espaço vendendo sakés. E também deixamos alguns livros ao lado das garrafas de saquê. E aí, quando fazemos esse scroll lateral, primeiro pensamos em colocar livros de saquê. Isso aqui é um livro que mostra o processo de fermentação, de fabricação dos saquês. Agora, ao lado, colocamos um livro especializado em fermentação, sobre técnicas e culturas de fermentação. Então, ao lado das garrafas, ao lado dos livros de saquê, fermentação. E já vamos fazendo o link com a cultura japonesa, culinária japonesa, sobre as origens da culinária japonesa. Agora, quando falamos de culinária japonesa, nós falamos também da cerimônia do chá. A cerimônia do chá, que é relacionada com a culinária kaiseki. Agora, quando falamos da cerimônia do chá, falamos também das cerâmicas. Ou seja, quando falamos de cerimônia do chá, todo o processo, toda a técnica de peças de cerâmica também evolui junto. E aí falamos também desse artesanato mais tradicional, ou seja, nós vamos através de forma gradativa colocando lado a lado estas obras e aos poucos coisas que pareciam não ter relação passam a se amarrar. É uma forma de criar, desenvolver interesse das pessoas por diferentes temas. Eu peguei alguns exemplares de livros que estão, de fato, na prateleira da Japan House São Paulo e gostaria de apresentar alguns destes exemplares. Então, gostaria aqui de usar a câmera para mostrar o conteúdo dos livros. Obrigado.
Então, antes de mais nada, gostaria de mostrar aqui um livro chamado Kurashi no Koyomi, sobre o dia a dia. Ou seja, no mundo todo nós temos as 4 estações, mas no Japão não falamos somente nas 4 estações, mas falamos também de subestações. E quando falamos de subestações, temos 24 subcategorias e depois 72 subcategorias, ainda menores. E aqui se apresentam essas subestações. Quando falamos de primavera, temos uma dessas divisões da primavera, Rishun. E aí nós temos, por exemplo, essa subestação chamada do degelo dos ventos que vem do leste, que vem da parte leste. Ou seja, eles dão nome para cada uma destas subestações. E dentro desta subestação, qual é a culinária ou qual é a matéria-prima da culinária? E que tipo de vegetação nós temos nessa subestação? Na próxima página. Qual é a constelação que mais se destaca nesta subestação? Então, quando falamos de subestações, na menor classificação nós temos uma subestação a cada 5 dias. E esse livro apresenta cada uma destas subestações. Então, por exemplo, estamos no dia 10 de julho. Estamos no verão, no Japão, no caso do hemisfério norte. E a estação se chama, subestação, na verdade, se chama Shosho, ou seja, um pequeno calor. É uma época onde vem ventos calorosos. E qual é a matéria-prima para a culinária? Então, é uma espécie de enguia, chamada hamo. Não sei como falar hamo em português, é uma espécie de enguia. E aqui é uma vegetação típica da época, é uma espécie de pimentão japonês. E temos as frutas. E como apreciamos essa subestação também. No calendário chinês, nós temos 3 datas específicas, janeiro, julho e outubro, onde enviamos para pessoas próximas uma espécie de presente, sempre relacionada à estação do ano. No Japão também temos esse costume. E esse livro apresenta todas essas características relacionadas às subestações. Vegetação, peixes, alimentação. Eu deixo esse livro, inclusive, no meu banheiro para saber especificamente qual subestação estamos e como devo apreciar essa subestação. E dentre os livros novos que chegaram aqui na Japan House, ouvi que o lamen tem se popularizado muito aqui em São Paulo. Então, esse é um dos livros de lamen que eu trouxe. O autor é Tobe Nilsson. E quando falamos de lamen, qual é a história do lamen? Eu acho que isso é um ponto importante. Que tipo de equipamento usamos para fazer o lamen? Qual é a matéria-prima? Ou quais são as matérias-primas? Como tiramos o caldo para fazer a sopa? Então, mostra aqui o beabá, o essencial para fazer o lamen. Ou seja, é um livro que mostra o essencial do lamen. Macarrão, os tipos de macarrão utilizados, que tipo de acompanhamento colocamos nos lamens. Ou seja, toda a cultura do lamen. Então nós temos o lamen de miso, lamen tantan apimentado. Esse assim é bem apimentado. Kimchi já começa a fugir um pouco, mas claro que estamos falando de culinária, e culinária sempre tem fusões. Eu, pessoalmente, gosto muito do lamen shio, que é o mais simples. Então, trouxe vários livros de lamen para a biblioteca aqui da Japan House. Esse é um livro chamado Katachi.
forma. É um livro de 1962, super antigo. Agora, quando nós falamos de livros vintage, e nós temos que valorizar os livros que não conseguimos acessar com um clique só. E, por exemplo, aqui, quando falamos desse pedaço específico que fala de madeira, então fala da técnica relacionada à madeira utilizada no Japão. Aqui, dos templos, a forma como são feitos os encaixes. Aqui os símbolos utilizados nos templos, o design é bem ousado, com fotografias bem ousadas. Então começa com arquitetura, entra na fase de equipamentos, sempre relacionados à madeira. Pente, por exemplo, soroban, calculadora chinesa. E são layouts bem... Bom, Takeji Iwamiya é o fotógrafo, Hayaka Yoshio, que é o graphic designer, e também ele trabalhou, né, é o design de bilhete da Olimpíada 1964, ou seja, de forma muito visual, uma expressão visual bastante curiosa, né, que eles se expressam com a linguagem bastante interessante, as madeiras, né, esses artifícios, né, artefatos de madeira, por exemplo, esse aqui é que usa no altar, tal, e depois já começa a falar sobre papel artesanal. E o andar de cima tem um designer chamado Keme Nagaoka, que também ele foi apresentado nesse, ele assim recebeu muita influência desse design, né? Portanto, esse livro é muito interessante, curioso, né, para esse tipo de formas. É um livro muito antigo. Não é que as coisas velhas, antigas, é ruim, mas assim, coisas assim do passado parece mais assim nova, né, na atualidade. O outro é Seizo Hayashiya, que o autor ele fala sobre, ele trabalhou muito tempo no Museu Nacional de Tóquio, não é? Sobre porcelana. Aqui fala assim, as palavras da porcelana de obra-prima. Ele escreve, né, e mostra as fotografias dessas taças, obra-prima de cerimônia de chá. Ele faz a leitura, a tradução bastante assim, didática. Por exemplo, essa aqui. Essa aqui é porcelana de verde pálida. Essa aqui é Yoshimasa Ashikaga, que era o grande feudo de shogunato, né? Só que assim, quebra. A USA quebra e mandou para a China para consertar essa taça quebrada, e ele usou esse tipo de grampo, não é? Para reconectar os cacos, né? Estilhaçados assim. E esses grampos, a forma desses grampos que lembra gafanhoto, grande gafanhoto pousada no bumbum de cavalo, sabe? Isso deu nome, Bakohan, cavalo, Kou, gafanhoto, Han, é tipo grampo, né? Portanto, assim, com esse concerto, né, reparo com grampo, transformou essa taça em outra coisa que parece que até, assim, toca uma música, né? Emite o som. Ou seja, esse trabalho, simples trabalho de consertar, reparar, e a ferramenta utilizada aqui é um pequeno grampo que eles tinham uma imaginação de visualizar isso como um gafanhoto pousada no cavalo, não é? Então é algo muito interessante do passado, né, da história e tal. Então, aqui apresenta várias taças, obras-primas. Aí explica por que é obra-prima, o que é interessante, né, nesses trabalhos.
Bom, o tempo passa que nem um raio de luz agora. Bom, o que ficou mais assim, o que passando nas mais mãos, né, nesses 2 anos é Mujirushi, Muji, que é a marca que eles trabalham com simplicidade, né, e minimalista. E como é que essa empresa desenvolve sua operação no mundo inteiro? Bom, realmente ficou bastante, esse livro Muji ficou bastante velho, né? Cansado, desbotado. Aquele livro de formas, esses artefatos ou ferramentas japonesas, né, que tem a beleza de simplicidade, acho que tem algo em comum, não é? Essas formas tradicionais japonesas e essa marca Muji. Eu acredito é importante esse tipo de atitude de conectar coisas antigas e coisas novas, né, em pontos comuns tal. Isso é trabalhadores japoneses. Esse livro, como eu posso falar assim, tiraram foto, né, assim tipo 1, 2, 3, sabe, e pede para esses trabalhadores fazer alguma performance, alguma pose. Bom, essa fotografia são, sabe, aquelas entregadores de jornal, né, da Shizuoka. E essa daí, quem trabalha na floresta, silvicultura, tanto no Japão quanto fora, as pequenas comunidades que sustentam a sociedade, não é? Então, tentar registrar na fotografia de forma mais alegre, mais divertida possível, né? Porque quando a gente fala do trabalho, é penoso, duro, tal. Então, é o contrário. Vários segmentos, várias profissões, por exemplo, jogador de futebol, de jogador de softball. Não é? Aqui não tem nenhum Photoshop, sabe? É uma fotografia tirada de uma vez, nasce 1, 2, 3 e já. Sabe, eu sou apaixonado a esse livro porque mostra a vida, sabe, vivida pelas pessoas comuns. Bom, esse outro livro é muito curioso, sabe? Aqui também fala do trabalhador. Bom, aqui mostra bastidores, sabe? De trabalhadores que trabalham no sistema de transporte, sabe? Trem, ônibus e tal. O que né? Essas pessoas que apoiam, sabe? Sustenta o sistema de transporte na cidade, metrópole de Tóquio. Como é que eles assim funcionam 24 horas por dia, né? Onde o que eles fazem? Que tipo de atividade tem? Por exemplo, o trabalho, né, no meio da madrugada, dentro do túnel. Trabalho de manutenção, realmente, assim, fotografias de certa forma monótona, né? Mas assim, o tema é muito interessante, eu gosto muito deste livro. Falando sobre Japan House, tem poucos livros que falam sobre o Japão em português. Portanto, acho que a gente apelou para os livros, né, ilustrados de fotografia. Bom, outro livro que acho bastante interessante é O Japão Visto pelo John Lennon, né, que é um dos Beatles, não é? Que se casou com Yoko Ono. Bom, ele usou ilustração para aprender a língua japonesa, né? O John, ele mesmo, como posso falar? Dessa forma, dá para ver? Enxergar. Está escrito Nemuru, dormir. Ou seja, para o John aprender a palavra dormir, ele ilustrou. Sabe, a imagem de dormir que o Lennon, John tinha, era essa aí. Aqui, ele reproduziu, sabe, aquele a espiral, né, do caderno. Eu lavo meu rosto.
né? Então, John era desenhista, né? Escovar os dentes. Wash face, não é? Brush teeth. Por que esse livro é curioso? Porque como é que o John captava como imagem, né? As coisas, por exemplo, wish, né? Que a reza, sabe? Como é que o John imaginava, visualizava o ato de reza, sabe? Wabi-sabi, isso é japonês muito difícil de traduzir, né? Até tradutor tem dificuldade de traduzir essa palavra. É o mundo, sabe? Como é que o John entendia esse mundo, sabe? Valor de mundo. Tá? Então, é uma pessoa solitária caminhando, sabe? Né? Tem um cachorrinho e tal. Então, isso é o que o John entende de wabi-sabi. Né? Aí depois tem outra palavra que é oshinobi. Oshinobi é meio que assim, visitar algum lugar escondido, tal, essas coisas aí. Próximo livro, de Atsu Shibuya, também um livro de fotografia mostrando o Brasil. Esse autor tem uma idade próxima à minha, na casa dos 40 anos, veio ao Brasil nos anos 90 e se apaixonou pelo Brasil. E veio do próprio bolso, viveu do próprio bolso aqui no Brasil. E ele, sendo japonês, ele sempre buscou como se conectar com as pessoas, com os brasileiros, e ele conseguiu expressar isso através da fotografia. Bem, sabemos que nos anos 50 tivemos a imigração japonesa, nessa primeira geração da imigração japonesa, mas quando pensamos em um japonês que vem para o Brasil nesse momento, o que ele sente, o que ele percebe, o que ele visualiza. Então, o tema desse livro de fotografias foi esse. Um ótimo livro. E, por fim, falando sobre um Brasil que tem relação com o Brasil, aqui falamos Aprendiz de Feiticeira. Então sabemos que nós temos a animação super famosa da Ghibli, mas nós temos essa obra que serviu de referência para a animação do Ghibli. E essa autora, ela viveu aqui em São Paulo e trabalhou numa estação de rádio aqui em São Paulo. A senhora Kadono é a autora. E depois ela voltou ao Japão e escreveu o livro baseado no personagem chamado Luizinho, ou seja, ela pegou a experiência de ter vivido em São Paulo para começar a escrever livros infantis. E depois ela escreveu esse livro que serviu como referência para Kiki, Aprendiz de Feiticeira, do Estúdio Ghibli. Ou seja, a essência desta autora, ela captou muita coisa aqui em São Paulo. E esta obra, agora, na verdade, a animação da Ghibli, ela conta uma parte somente dessa história. E esta obra, ela continua, tem muito mais desenrolar, tem um desenrolar enorme, ou seja, ela se casa, ela entra em crise de profissão, se ela continua como feiticeira ou não. E esta obra que tem relação com o Brasil e que tem relação com uma animação super famosa do Japão. E esse personagem que ela criou, Luizinho, é um personagem que chega num lugar desconhecido, enfrenta a solidão e mesmo assim precisa criar relações sociais. E isso tem muita relação com a experiência dela em São Paulo, ou seja, chegar num país estranho, ter que conhecer e conversar com pessoas.
Infelizmente, não temos uma edição brasileira ou em português deste livro. Ela ganhou um prêmio super importante da literatura infantil recentemente. Ouvi falar que está sendo trabalhado, sim, uma versão em português para esse livro. Então, eu gostaria também de apresentar esta obra aqui no Brasil. Acabei me estendendo bastante. Não sei se teremos tempo ainda para fazer as perguntas, mas, para finalizar, voltando a falar um pouco de livros, dentro de cada uma das pessoas, o livro tem esse potencial de despertar algo diferente. E aí, a grande diferença entre o livro digital e o livro físico é se conseguimos ou não editar. Ou seja, um livro digital, você consegue editar, corrigir. Agora, quando imprimimos um livro de papel, imprimiu, já era. Não conseguimos editar, corrigir. E o que é que isso gera? Então, você tem um trabalho enorme de correção para fazer os pequenos ajustes. E com isso conseguimos aumentar a qualidade, deixar o livro mais caprichado. Ou seja, o autor tem que colocar muita energia e paixão. E isso reflete, sim, no livro físico. Eu acredito nisso, pessoalmente. E como estamos entrando numa era de singularidade, ou seja, quando pensamos em inteligência artificial, e o ser humano precisa enfrentar e ultrapassar, ser melhor que essa inteligência artificial. Agora, quando pensamos nessa era de buscas, onde a busca é muito simples, muito fácil, o Google resolve tudo, responde tudo para a gente, mas a era da singularidade é um questionamento sobre o papel do ser humano, o que é que nós temos na profundidade das nossas almas e que para que consigamos expressar esses pontos também. Eu acho que isso reflete um pouco a era da singularidade, ou seja, não são conhecimentos superficiais e amplos, mas sim algo profundo e íntimo. Eu acho que é uma era em que possamos buscar, pesquisar esse tipo de percepção. Nós temos cerca de 2.000 obras aqui na Japan House. Não vou pedir para que vocês leiam todos esses livros, mas eu gostaria que vocês encontrassem um livro, 2 livros que tocassem algo profundo dentro de vocês. Muito obrigado por ouvir a minha palestra. Pergunta? Alguém tem? Alguém tem pergunta? どなたかご質問ありますか？どうぞ。ないのかな？ Bom, que tal você apontar? Você escolher alguém. Opa, bom, tem uma pessoa. Queria saber sobre... 私が知りたいのは Queria saber sobre a curadoria feita em Londres e em Los Angeles comparada com a curadoria ロンドン、ロスとサンパウロでのキュレーションスタイルが違うとか、例えばロンドン、ロスでのキュレーティング全
Bom, é bem diferente, totalmente diferente, viu? Porque, de fato, São Paulo é maior biblioteca comparado. É porque Los Angeles e Londres é menos de 1.000 títulos. Londres tem menos volume e que nós temos a estratégia de assim renovar sempre, né? Porque utilizei 2 faces de parede de uma sala pequena tal, de um lado é permanente, né? Arquivo é permanente e o outro lado é exibição, não é? Que na verdade é itinerante, né? 3 vezes por ano. A parte de exibição a gente está fazendo exibição de mangá, porque existe Museu Nacional Britânica onde faz a exibição, portanto assim nós coincidimos, né, com essa exibição de mangá. Como só tem largura bastante pequena, né, que 4 metros, portanto nós não podemos colocar todo tipo de título. Portanto, não somente mangá, mas nós colocamos assim, nós casamos mais um tema. O que nós fazemos em Londres, né, é LGBT e mangá, não é? Porque na semana passada teve a parada gay, sabe, LGBT e tal. Portanto, expressão de gênero, né, dentro do mangá. No caso de Londres, como o espaço é pequeno, né? Portanto, assim, a gente trabalha muito com assim metabolismo rápido, assim, né? E a localização é bem diferente. É que assim, o piso onde tem a galeria do Japan House tem que subir 2 andares para chegar na biblioteca. Então, lá tem menos pessoas que acessam até o andar de biblioteca, mas assim tem um ambiente mais calmo, tranquilo, para poder se concentrar na leitura, né? Por isso mesmo que Los Angeles, eu estou falando de Los Angeles, né? Lá nós colocamos assim livros de leitura, né? Onde requer mais concentração, né? O conteúdo é importante, mas assim a situação, o ambiente de leitura é importante. O elemento que nós sempre prezamos, né? Quando fazemos a curadoria. Bom, não somente Japan House. Quando a gente cria a biblioteca pública, nós assim ficamos muito atenciosos com o piso, material de piso. A gente usa um material um pouco mais duro, né? Onde tem revistas, essas coisas, onde tem uma rotação mais rápida. Mas assim, quando no espaço, seção de livro que precisa de concentração, né? Como a filosofia, a ciência, essas coisas, né? Nós usamos um carpete, né? Mais macia, onde a pessoa pode ficar. E a biblioteca no Japão hoje trabalha muito, né? Foca muito sobre material de história da região. E a altura do assento da cadeira também, normalmente assim 430 milímetros, mas assim a gente diminui para 380 milímetros, né? E o material de assento também a gente usa acolchoado mais macio, sabe? Isso dá o conforto e as pessoas ficam mais tempo concentrando na leitura, não é? Por isso, todos esses fatores, sabe, são importantes para ser considerado na curadoria. Bom, naturalmente, assim, para mim, né, as pessoas lendo o livro, para mim estava ok, né? Só que assim, quando começar a trabalhar, a gente fica mais obcecado com as coisas. E é difícil de pessoas pegar livro e ler hoje em dia, portanto, nós precisamos ser criativos, sabe, né? Cuidadoso até esses pontos. Neste contexto, bom, para mim o ideal é que a pessoa, né, quando se percebe, está lendo. De forma muito natural. Por exemplo, né, tem uma cadeira, um banco muito confortável, então sentou e ele começou a ler livro, que não é muito hábito, tá? Desculpa, eu estou desviando um pouco do mérito da pergunta, mas isso é minha resposta. Muito obrigado, viu? Obrigado pela pergunta.
Bom, eu não vou fazer uma pergunta. Só gostaria de, em nome da Japan House, fazer os agradecimentos ao Haba-san, né, que nós, aqui da Japan House, a cada visita dele, ele tem passado grandes ensinamentos, e eu acho que cada vez mais as pessoas aqui da casa, né, a gente acaba cada vez mais admirando o trabalho dele, e com certeza essa foi uma primeira atividade aqui na Japan House. Nós sempre esperamos o retorno dele aqui, ansiosos. Então gostaria de agradecer, né, ao Haba-san e agradecer a todas as pessoas que vieram para participar dessa palestra, e que todos tenham uma boa noite e um bom retorno aos seus lares. Muito obrigado. Muito obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado.